Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz e você está no canal Hora de Aprender Exatas. E hoje nós vamos falar sobre algumas variáveis do movimento circular, um assunto que o pessoal costuma ter bastante dificuldade. E antes de mais nada, já peço por favor que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal, tá bom? Você vai estar ajudando bastante para que a gente faça cada vez mais vídeos como esse. Perfeito? Combinado? Então vamos lá. Vamos pensar no seguinte: a primeira coisa que os alunos erram quando a gente fala de movimento circular. Há muitos anos eu vejo esses erros sendo cometidos em sala de aula, que é decorar as malditas fórmulas. Se você tentar decorar todas as fórmulas do movimento circular, você vai ter um problema enorme. São muitas delas. E elas, na verdade, têm uma lógica entre si. Você não precisa decorar tudo. Se você decorar duas, o resto vai vir por lógica. E é isso que eu quero fazer nesse vídeo. Que vocês entendam o porquê das fórmulas, ao invés de sair tacando fórmula como louco. Porque não faz sentido, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, um movimento circular, né? O movimento circular é aquele que um ponto material ele vai descrever uma distância de um ponto que é sempre a mesma, né? Então, o que acontece, né? Se eu pegar aqui, ó, o que é o movimento circular? Se eu pegar o ponto aqui, que é o centro, a distância do centro até a circunferência é sempre a mesma. E aí ele vai descrever um movimento circular. Perfeito? Até aí, tranquilo, né? Bom, vamos já começar com a primeira grandeza, que é o período. O que é o período? O período é o tempo que demora para dar uma volta. Uma volta. Então pensa assim, ó. Começou aqui, certo? E eu dou uma volta aqui, ó. Cheguei no mesmo ponto. O tempo que eu demorei, que eu partir daqui, ó, liguei o relógio. Aí eu comecei a correr aqui, ó, num círculo. Aí quando eu cheguei no mesmo ponto, eu demorei um tempo, correto? Olha no relógio. Esse é o que a gente chama de período. Em geral, a gente deixa em segundo, mas pode ser hora, pode ser minuto, tá? Então, essa é a primeira grandeza aí que a gente vai estudar aqui do movimento circular, o período. Essa a gente precisa saber, tá bom? Agora vamos lá. Vamos para a próxima, que é a frequência. Essa é outra que os alunos ficam tentando decorar também e não precisa. Você vai ver que a equação para a frequência vai sair da lógica. Pensa comigo. O que é frequência? É, é o número de voltas que você dá no determinado tempo, tá? Ou seja, repetição. Quantas voltas você dá no determinado tempo? Isso é frequência, tá bom? Então pensa assim, ó, frequência é o número de voltas pelo tempo, ok? Mas vamos pensar numa volta só, uma volta somente. Se você pensar numa volta, n é 1, porque é uma volta. E o tempo que demora para dar uma volta a gente já definiu, que é o período. Então a frequência ela vai ser o inverso do período. Então vai ser 1 sobre o período. Muitos alunos aplicam essa equação aqui sem entender. E é só você pensar, é uma volta, demora um tempo que eu chamei de período. A gente chama o tempo que demora para dar uma volta de período, que é o tesão aqui. Perfeito? Então você não precisa decorar. É uma volta num período. Perfeito? Vamos. Ah, e a unidade, importante. A unidade de frequência, olha só. Se você colocar aqui, vai ficar assim. Normalmente o período é dado em segundos. Vai ficar 1 sobre segundo. A gente representa 1 sobre segundo assim, né? Como S elevado a menos 1. Esse menos 1 indica que é 1 sobre S. Só que a gente costuma dar um nome para esse 1, S a menos 1. A gente costuma chamar de Hertz, tá? Então, 1 Hertz é 1 segundo a menos 1. Outra forma que pode aparecer é essa aqui também, ó. Também é comum aparecer assim, ó. Rotação, rotação. Por quê? Porque foi uma volta, né? Por segundo. Também pode aparecer dessa forma, tá? Que também pode aparecer assim, ó, um RPS, uma rotação por segundo. E o que é uma rotação por segundo? É 1 Hertz. Perfeito? Toma bastante cuidado com as unidades. A maioria dos exercícios vão ser dados em Hertz. Aí você só pensa que o período está dado em segundos. Perfeito? Então vamos lá. Agora vamos falar da velocidade escalar linear. Pensa assim, velocidade que você viu lá no movimento uniforme, não é ΔS dividido por ΔT? Aqui vai ser a mesma coisa.
Você não precisa decorar mais uma fórmula. Se você sabe o ΔS e ΔT, você chega na fórmula do movimento circular. Porque basta você pensar mais uma vez em uma volta, tá vendo? Já é a segunda vez que eu faço isso, penso numa volta. Então vamos pensar em uma volta. Se você deu uma volta lá, eu sei que o que eu percorri aqui correndo no círculo é o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é 2πr, o raio da circunferência aqui, ó. É 2π vezes o raio, tá? Então eu já sei o ΔS, eu já sei quanto eu percorri. E a gente sabe que o tempo que demora para dar uma volta, a gente dá um nome especial, né? A gente já viu que é o chamado período, é o tesão. Então adivinha o que vai acontecer? Se o ΔS é 2πr e o ΔT é o tesão, horas, a gente chega à conclusão que a velocidade escalar linear no movimento circular é 2πr sobre o período. Tá vendo? Você não precisou decorar a fórmula. Você simplesmente sabia o comprimento da circunferência e que o tempo que demora para fazer isso é um período. Quer ver? Pode aparecer a fórmula assim também, ó. 2π vezes r. E o que é o inverso do período? 1, ó, imagina que tem um aqui. 1 sobre t. 1 sobre tzão. A gente já viu que é uma volta sobre o período, é o que a gente chama de frequência. Então pode ser 2π rf. Tá vendo? Eu não preciso ficar decorando fórmulas. Eu deduzi mais uma fórmula aqui, ó, baseado nessa que eu cheguei. Perfeito? Isso é mais importante, pessoal, do que o resultado final. Vocês se preocupam muito com o resultado final, com o número final. E o mais importante é o raciocínio para que você chegue nesse número, tá? Isso é muito mais importante. Então vamos lá. Coloquei alguns exemplos aqui para a gente ir praticando à medida que eu for ensinando essas grandezas, tá? Então vamos pegar esse exercício aqui, ó. Um carrossel gira uniformemente, efetuando uma rotação completa a cada 4 segundos. Então pensa o seguinte, ó. Foi uma rotação completa em 4 segundos. Então o que é esse 4 segundos? Só pode ser o período. Porque é o tempo que demora para dar uma volta, ok? Então já achamos, ó, uma rotação completa em 4 segundos. Aí ele quer saber o seguinte: cada cavalo executa um movimento circular uniforme com frequência RPS igual a. Se ele deu o período, vamos lá calcular a frequência. Pensa na lógica. Frequência é o número de voltas dividido pelo tempo, ok? Sempre quando você for fazer os exercícios de movimento circular, faz assim, pensando na lógica, de vez de jogar as equações sem entender, tá? O número de voltas que ele deu aqui foi uma volta. Em quanto tempo? O período, que é 4 segundos. Pronto, achamos a frequência, que é 0,25, ou você pode escrever Hertz, tá? Ou RPS, que é a mesma coisa. Então, alternativa E de elefante. Certo? Entendeu como é que você vai fazer os exercícios? Não sai jogando as fórmulas que nem doido. Isso não vai funcionar e não vai te ajudar. O mais importante aqui é a interpretação do enunciado para entender o que são as grandezas e extrair as equações a partir da lógica das grandezas que você está calculando, tá bom? Então vamos lá. Agora a velocidade angular média. O que é a velocidade angular, né? Se a velocidade linear é a distância percorrida, porque a velocidade angular só pode ser o ângulo percorrido. Então imagine que o carinha está aqui, ó, nesse ponto P1 e vai se deslocar até o P2. Se a gente pegar uma linha de referência, que é essa CO aqui, o ponto P1 está num ângulo θ1 e o ângulo P2 está no ângulo θ2. Então, quando ele veio de P1 até P2, ele deslocou esse delta θ aqui, ó. Eu quero saber a variação angular. É como se, eu gosto de pensar o seguinte, uma maneira de você analisar um movimento circular é pensando num carinha correndo por fora. Então, ó, esse carinha correndo por fora. Ou você pode analisar também como se tivesse uma pessoa olhando ele correr. E aí você vai pegar como o pescoço dele acompanha o movimento. Então você vai falar assim, eu tô olhando aqui, ó, a pessoa correndo um círculo e tô olhando ela assim, ó, pensando no filme do Exorcista, né, a pessoa girando assim, ó, o pescoço.
tá? Então, quando a pessoa corre daqui até aqui, ó, ele percorreu um ΔS, que é esse comprimento, só que a pessoa que está olhando girou o pescoço de um ângulo Δθ. E aí a gente quer saber a velocidade angular, ou seja, a velocidade com que ela gira o pescoço, ok? É mais ou menos esse o raciocínio. Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Então o que vai ser a velocidade angular média, que a gente chama de ômega, tá? Não é W, não, é ômega. É a variação do ângulo pelo ΔT. Então, aqui, ó, a unidade, tá? A unidade vai ser o ângulo pelo tempo. O ângulo aqui, em física, a gente costuma usar em radianos. É radianos, tá? Por segundo. Por que que a gente usa radianos? Porque é uma grandeza adimensional e aí ela não vai atrapalhar quando a gente jogar o ômega em outras equações. Se a gente colocasse graus por segundo, quando a gente fosse carregar esse ômega em outras equações, ia gerar problema nas unidades, entendeu? Por isso que a gente tem que usar uma grandeza adimensional aqui, que é o radianos por segundo. Perfeito? E adivinha? Adivinha o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pensar mais uma vez em uma volta. Você está vendo como a coisa tem lógica? Eu estou aplicando o mesmo raciocínio para todos, ó. Então, eu vou pensar em uma volta. Então, ó, se eu considerar uma volta, o ângulo que ele vai percorrer é o 360 graus, né? Só que a gente não usa em graus, a gente usa em radianos. 360 graus equivale a 2π. E o tempo que ele demora para dar uma volta é o período. Então, adivinha como é que vai ficar, ó. No lugar do Δθ, eu vou colocar o 2π, e no lugar do ΔT eu vou colocar o período, 2π sobre o período. Achei mais uma equação do movimento circular. Tá vendo? Eu nem vou decorar essa equação, porque eu já sei por lógica como obtê-la. Eu penso no movimento completo, de uma volta. Só que olha só, a frequência não é 1 sobre o período, então eu ainda posso escrever o ômega como 2πf. Mais uma fórmula também que eu não vou precisar decorar, porque se eu já deduzi essa e eu sei que o 1 sobre o período é a frequência, eu já sei que ômega é 2πf, tá? Esse é o caminho mais fácil para você conseguir fazer os exercícios de movimento circular, tá? Agora, outra relação importante também é como se eu quisesse passar de um referencial para o outro, tá? Pensa assim. Eu quero pensar no cara, o cara tá girando o pescoço e o outro tá correndo no círculo, né? Como é que eu faço uma relação entre os dois? Olha só, eu sei que o ômega a gente já descobriu que é 2π sobre o período. E eu sei que a velocidade é 2πr sobre o período. Horas. Isso aqui, ó, 2π tá aqui, ó. Então eu descubro que a velocidade é ômega vezes o raio. Então o que eu quero dizer com isso? Essa equação aqui é bastante importante. Por quê? Como eu disse para vocês, ó, pensa no seguinte, é como se um carinha estivesse correndo aqui, correndo num círculo, e outro tá olhando ele correr aqui, ó, no centro, girando o pescoço, olhando, acompanhando ele correr. Esse cara, ele vai ter uma velocidade escalar aqui, ó, que ele vai percorrer esse arco aqui, tá? E esse cara vai girar o ângulo. A relação entre a velocidade com que ele corre aqui e a velocidade com que eu giro o meu pescoço é dado por essa equação. Então eu consigo ir de da relação linear para angular através dessa equação aqui. É por isso que ela é importante, tá bom? Então fique bastante atento a ela. Mas mais uma equação ó, que eu não precisei deduzir, mas mais uma equação que eu não precisei decorar, tá? Por quê? Porque eu já sabia o ômega e sabia o v, eu só foi uma relação entre as duas. Perfeito? Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui para a gente ver se a gente pegou mesmo a ideia. Um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo. Então aqui já dá uma pista para a gente, né? Ó, a frequência, porque ele está falando voltas por segundo, né? É 15. Se você quiser, pode escrever assim, ó. Voltas por segundo, não tem problema. Essa é a frequência. Maravilha. Em uma circunferência de 8 centímetros de raio. Como as unidades aqui estão em centímetros, então eu vou manter, ó. R igual a 8 centímetros. Ótimo. Ele quer saber a velocidade angular, o período e a velocidade linear. Então vamos lá.
Vamos começar pelo período, que está mais fácil. Por quê? Porque eu sei que o período, né, vai ser o inverso da frequência. Ou, para não confundir vocês, ó, eu sei que a frequência é o inverso do período. Por quê? Porque uma volta demora um tempo tesão, que é o que a gente chama de período. Então, o que vai ser o tesão, que é o período? Vai só inverter essas grandezas aqui, né? 1 sobre F. E o que é a frequência? Aqui é 15 voltas por segundo, que é a mesma coisa que Hertz. Então, vou colocar aqui, ó. 1 sobre 15. O quê? Segundos. Certo? Então, achei o tempo aqui, ó. Já sei uma das respostas. A velocidade angular. Então, para o ômega, já achamos um. Ômega. O ômega é a variação do ângulo num determinado tempo. Correto? Vamos pensar em uma volta. Tá vendo? Eu não estou decorando as equações. Uma volta leva 2 π radianos. Eu preciso girar o meu pescoço de 360 graus, que é 2 π radianos. E o tempo, que é o tempo, é o período. É o período. Mas o que é o inverso do período? É a frequência. Então, eu posso escrever isso como 2 π vezes f. Ou já poderia substituir o período aqui direto. Então, o ômega será 2 vezes π vezes a frequência que a gente já sabe que é 15. Está em segundos, né? Voltas por segundo, então está na unidade correta. Então, vai ficar 30 π, o quê? Radianos, que é o ângulo, a cada segundo. Então, a cada segundo, o meu pescoço gira 30 π radianos. Perfeito? E agora ele quer saber também a velocidade linear. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente faz que V é igual a ômega vezes o raio. O ômega é 30 π, que a gente já descobriu. O raio é 8 centímetros. Então, lembra que está em centímetros. Então, eu descubro que a velocidade linear dá 3 vezes 8, 24, né? Então, dá 240 π centímetros por segundo, tá? Que é a alternativa C aqui, né? Ok? Tá vendo? É muito mais fácil você pensando na lógica para poder fazer as equações. Perfeito? Outra variável bastante importante no movimento circular é a aceleração centrípeta. Vamos entender o que é aceleração centrípeta. A velocidade no movimento circular, ó, você percebe que, vamos pegar o MCU. O que significa MCU? Movimento circular uniforme. Ou seja, a velocidade é a mesma aqui em todos os pontos. Ó. Aqui está V, aqui está V. Só que quando eu falo que a velocidade é a mesma, eu estou falando do módulo dela. Estou falando do comprimento da seta. O comprimento da seta não muda. Só que perceba que aconteceu uma mudança o quê? De direção e sentido. Quando acontece uma mudança de direção e sentido da seta, ocorre uma aceleração, porque a aceleração é a mudança da velocidade. Então não precisa só mudar o módulo, pode mudar também a direção e o sentido, e isso tem uma aceleração. Então qual é o papel da aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta resulta dessa mudança de velocidade aqui. A aceleração centrípeta faz com que o corpo descreva, né, um movimento circular. Perfeito? Então, ou seja, em resumo, a aceleração centrípeta ocorre devido à mudança da direção da velocidade e do sentido ao longo do movimento circular, tá? E como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? Aqui sim, essa é uma equação um pouco mais chata de deduzir. Aqui eu aconselharei o aluno a decorar. V quadrado sobre R, não tem problema. Eu acho que você tem que ver a dedução uma vez. Eu posso até disponibilizar aqui no canal como é que se deduz a aceleração centrípeta, mas é uma equação que vale a pena você decorar para ir ganhar agilidade na resolução dos exercícios, tá bom? Essa sim. Bom, vamos resolver um exemplo com aceleração centrípeta para a gente ver como é que a gente vai fazer. Ó. Então, numa pista circular horizontal de raio 2 km, raio 2 km, então já vou anotar aqui, ó, raio 2 km. Um automóvel se movimenta com velocidade escalar, cujo módulo é 72 km por hora. 72 km por hora. Determine o módulo da aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado. Ele quer em metros de segundo ao quadrado. Então, 2 km são 2.000 metros, né? Já vou ter que transformar. E como é que eu transformo a velocidade?
72 km por hora, eu divido por 3,6, que vai dar metros por segundo, tá? 72 dividido por 3,6 é 20. Certo? Ótimo. Agora eu quero saber a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v quadrado dividido por r. O que é a velocidade? É o 20. Então substituo aqui, 20 ao quadrado. E o raio é 2.000. Então, agora tudo em metro e aqui metros por segundo. 20 ao quadrado dá 400, dividido por 2.000. Posso cortar dois zeros aqui, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a aceleração centrípeta será 4 dividido por 20, que é a mesma coisa que 2 dividido por 10. Ou seja, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Então, essas são as principais grandezas aí que a gente usa no movimento circular, na cinemática, quando a gente vai falar de cinemática do movimento circular, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, pessoal, que eu tenha convencido vocês a usar sempre a lógica para tentar descobrir essas variáveis do movimento circular, porque vai ajudar muito sua vida. Eu garanto que você não vai mais errar esse tipo de exercício, tá bom? Então, foco aí e agradeço muito que você ficou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e abraços e até a próxima.